Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, tá certo? Nós estamos ao vivo do Estúdio de Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los que essa aula ficará disponível em outras plataformas digitais. Olha que beleza, vocês podem assistir quando e onde quiserem, por meio do nosso aplicativo, do app do Educa Recife e também do nosso canal lá no YouTube. Vamos colocar o QR Code na tela para aquelas pessoas que ainda não conseguiram baixar o aplicativo. Então, aponte aí a tela do seu celular com a câmera aberta para os QR Codes, se o seu celular for Android ou iOS, tem aí a indicação de cada um, né? E aí você será direcionado para baixar o aplicativo e fazer o que, Vivi? O que é que eu tenho acesso nesse aplicativo? Você tem acesso ao nosso chat para participar da nossa aula ao vivo aqui, enquanto ela acontece, tá certo? Quem comanda aí o nosso chat hoje, quem faz essa comunicação entre vocês e a nossa aula, é a professora Camille Borba, de língua portuguesa também. Vamos dar um oi para ela? Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui no chat, mais animado, certo? Então, estou aqui, qualquer coisa, gritem, tá? Um cheiro. Gritem, mandem emojis, comentem o que vocês quiserem, a gente vai estar aqui para escutar o que é que vocês têm a dizer, tá certo? Quem faz a tradução simultânea de língua brasileira de sinais hoje é a nossa intérprete Késia. Seja bem-vinda, Késia. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente começa um tema novo, né? Durante toda essa semana, vocês verão comigo, com a professora Camille e com a professora Adriana, um tema novo. E a gente começa falando sobre espaços de reclamação e de envio de solicitações, né? A gente vai recuperar aí o que a gente já viu sobre esse tema para pensar outras possibilidades. Então eu começo a aula perguntando assim, né? Perguntando não, dizendo que vocês já sabem como produzir uma carta de reclamação e também as suas funções, né? A gente viu esse gênero textual aí várias e várias vezes, você já tem aí no mínimo umas 6 aulas sobre carta de vários tipos, e carta de reclamação, carta de solicitação. Então vocês já sabem como elas funcionam, de onde surgiram as cartas, para que elas servem, como fazer uma carta, qual é a estrutura que é necessário cumprir, e como enviar, que ela pode ser pessoal, institucional, que ela precisa conter uma reclamação, né? Então vamos ver o que mais a gente consegue pensar sobre esse tema na aula de hoje. As cartas de reclamação são de um gênero textual de caráter epistolar, ou seja, são escritos em formato de carta, né? Que expressa a necessidade de um sujeito inserido em uma prática de linguagem social concreta e determinada de se comunicar com o outro. Para isso, ele lança a mão da escrita, né? Então, a carta é esse material concreto que a gente consegue fabricar por meio ou utilizando aí a escrita para fazer essa comunicação entre duas pessoas que estão distantes uma da outra, né? Isso tudo vocês já viram nas aulas passadas. Eu estou só recapitulando, relembrando aí o que é que a gente já falou. Os interlocutores não estão em presença. Há, portanto, um distanciamento espaço-temporal e, por isto, a utilização de elementos típicos dos gêneros epistolares, tais como o remetente, local, data e assinatura. Então, a carta, ela surge como essa necessidade de aproximar pessoas que estão fisicamente distantes, né? Ele, com essa estrutura que a gente já tinha conversado, de precisar colocar a data, de precisar colocar o local de onde está sendo, de onde você está, né? Quando escreveu a carta. Então, ela tem essa função de juntar pessoas ou aproximar a comunicação entre duas pessoas que estão distantes espacialmente. Certo? Também sabemos que a carta pode ser pessoal ou institucional, né? A gente já falou sobre isso. Então, a carta de reclamação, mais especificamente, né, que você pode fazer uma reclamação a uma pessoa diretamente sobre alguma situação que aconteceu, ou você pode reclamar também com alguma instituição, né? Seja por um serviço, seja por uma coisa que aconteceu no espaço comercial, num espaço público, qualquer coisa que envolva aí um contexto social, você pode escrever e enviar para uma instituição. Da mesma forma, uma instituição pode fazer uma carta em nome do todo para determinada pessoa, né, específica. Tá certo? Contudo, né, com o progresso da tecnologia, a carta virou o e-mail, né, que a gente também já conversou sobre isso. Então, é essa nova plataforma
multimodal, né, multissemiótica, que a gente consegue inserir vários elementos. Então, a gente tem o texto escrito, a gente tem o vídeo, a gente tem fotos, arquivos. Então, tudo isso que não era necessariamente obrigatório de se ter numa carta, que a gente não conseguia colocar com muita facilidade, agora, no e-mail, a gente consegue outras formas de provar o nosso ponto de vista, né, de provar o nosso argumento. Tá certo? E agora ele é digital, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato também. E a carta de reclamação ganhou mais um aliado, né? Que é o telefone, né? Esse aparelho que está com a gente o tempo todo, que a gente não desgruda do telefone. Muito provavelmente pode ser que você esteja assistindo a minha aula pelo seu telefone também. Então, hoje, nos dias de hoje, a gente percebe que a nossa vida meio que se molda aí a partir do uso desse telefone, né? A partir desse aparelho que a gente anda o tempo todo com ele. Então, depois que o telefone surgiu, os meios, os gêneros textuais, eles tiveram que passar por um processo de adaptação também, né? Eu falei em aulas passadas que depois do surgimento da internet, quando a gente começa a usar muito mais a internet do que o papel, por exemplo, é normal que os gêneros textuais precisem se adequar a essa nova realidade. Então, no passado, quando o telefone surgiu como meio de comunicação, é normal também que tivesse aí uma certa adaptabilidade entre os gêneros textuais e essa nova tecnologia, né, esse novo meio de comunicação. Então, vamos ver, agora a gente vai fazer um históricozinho do surgimento, né, do aparelho telefone até os dias de hoje. Então, quem inventou o telefone foi esse moço aqui, o Alexander Graham Bell, que nasceu em 1847 e viveu até 1922. E ele é conhecido por ser o inventor do telefone. Ele nasceu lá em Edimburgo, na Escócia, e é constantemente lembrado como o inventor do telefone. E criou também a Bell Telephone Company, que é uma empresa pioneira na implantação global da telefonia. Olha a importância desse moço para a história da comunicação mundial, né? Sua família estudava correções de fala e no treinamento de pessoas portadoras de deficiência auditiva. Então, a família do Graham Bell já tinha esse contato com indivíduos de baixa audição ou surdos e tentava aí estudar como se dava a comunicação entre essas pessoas, né? Como funcionava fisiologicamente a baixa audição ou a surdez nessas pessoas. Então, ele já era um ponto de vista aí de estudo da família do Graham Bell. Em 1871, Bell se muda para Boston, lá nos Estados Unidos, a fim de ensinar em uma escola para surdos. Nessa época, Bell começa a estudar como transmitir sons usando a eletricidade. Então, com base no conhecimento que ele tinha aí sobre pessoas com surdez, ele investiga como criar esse aparelho aí que transferiria comunicação utilizando eletricidade, tá certo? Em 1876, lá no século XIX, Bell exibe o primeiro telefone na exposição do jubileu lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Dom Pedro II, que até então era imperador do Brasil, estava na feira, né? E presencia quando Graham Bell narra um trecho de Hamlet pelo telefone e, espantado, Dom Pedro fala assim: "Meu Deus, isto fala". E aí, desse momento em diante, surge um grande envolvimento das pessoas que estavam na feira, um grande interesse mundial em entender como era o invento de Bell, como é que esse aparelho conseguia aí transmitir a comunicação entre pessoas que estavam aí distantes uma da outra, mesmo que não fosse uma distância como a gente conhece hoje, né, do outro lado do mundo, era uma distância menor. Mas ele consegue fazer essa comunicação e isso espanta as pessoas daquela época, faz com que o mundo volte os seus olhos para o invento de Graham Bell. Desde então, o telefone se tornou um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo. Embora historicamente Bell tenha sido considerado como inventor do telefone, né, a gente conhece ele com esse título, o italiano Antonio Meucci foi reconhecido póstumamente como o verdadeiro inventor do aparelho em 2012, porque houve ali um problema de patente, né? O Graham Bell consegue patentear o telefone antes do Meucci. Então, há aí
um arranjo, na verdade, que é dado pelo registro da patente. Então, embora o Graham Bell seja conhecido mundialmente como o pai do telefone, a gente também tem esse italiano, o Antonio Melzi, como também um dos precursores, um dos inventores do telefone, tá certo? Mas o telefone era bem diferente do que a gente conhece nos dias de hoje, né? Para começar, ele não tinha internet. Ele não tinha o design que a gente tem hoje, que é só uma telinha e a gente sai clicando lá, é bem interativo e intuitivo também, né? A gente tem os apps que fazem tudo pra gente, que dizem como a gente deve proceder dentro do app. Então, o telefone naquela época era um pouco diferente, ele era usado só para ligação. Olha só, será que a gente ia aguentar ficar com um telefone que só liga? A gente que está acostumado a utilizar tantas redes sociais, tantos apps, né? App para se locomover, app para pedir comida, app para usar as redes sociais. Então, o telefone antigamente ele tinha um design e a sua função um pouco diferentes. Ele falava como os de hoje, mas ele não tinha um design tão arrojado, ele não era móvel, ou seja, a sua estrutura era fixa, precisava ficar dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro de uma instituição, e as pessoas é que iam até o telefone para poder ligar. E ligar era uma coisa extremamente cara, tá certo? Não era como é hoje, que a gente consegue fazer ligações pela internet e passar horas e horas conversando com o nosso amigo que está, sei lá, em outra cidade, em outro bairro, em outro país. Então, era muito diferente. E aqui eu trouxe 3 fotinhas de como se dá essa evolução do telefone, né? Primeiro ali, que a gente olha assim e pensa, meu Deus, como é que isso funcionava? Isso funcionava mesmo? Mas funcionava. Era um telefone, um dos primeiros tipos de telefone, tá certo? A segunda foto é o exemplo do famoso orelhão, né? Aqueles telefones que ficavam expostos. Vocês são muito novinhos aí em casa, talvez não se lembrem, talvez não tenham visto vários orelhões pela cidade. Mas quando o aparelho móvel ainda não era assim tão popular, quando o celular ainda não era tão disseminado, a gente utilizava os orelhões através de ficha, que colocava a ficha lá no orelhão e aí ele disponibilizava para a gente uma ligação. Quando o tempo acabava da ficha, você tinha que colocar mais outra ficha. E por isso falar no telefone era tão caro. Eu acho que ainda é possível encontrar orelhões na rua, contudo, a gente não utiliza mais esse tipo de comunicação, né? Pouca gente utiliza. E aí a gente tem o outro tipo de telefone, que é esse já mais aprimorado, mas ainda fixo, que é essa tela 3, é o telefone preto, tá certo? E a gente colocava o dedo e tinha que girar essa espécie de roda que tem no meio para acessar o número. Bem diferente do que a gente tem hoje, né? Que a gente seleciona o contato, às vezes até por voz mesmo, e consegue ligar com mais facilidade. Vamos lá. E o primeiro celular, Vivi, como é que surgiu, como é que se deu, o que é que ele era? O Martin Cooper, que nasceu em 1920, na verdade, desenvolveu em 1928, foi o engenheiro responsável pela invenção do celular na década de 70, é bem mais recente, né? A demonstração de uma primeira chamada foi feita pelo próprio Martin e aconteceu lá em Nova York no dia 3 de abril de 1973, nem faz tanto tempo assim, pouco mais de 40 anos, né? Então a gente percebe que não somente a internet como o telefone são inventos novos que vieram aí suprir as necessidades que os gêneros textuais supriam até então, como é o caso das cartas, e que a gente vem falando aqui ao longo da semana. Então a carta eventualmente foi substituída não, mas consegue ser reproduzida também, consegue ter a sua função sanada por outras formas de comunicação, como o telefone. A bateria desse telefone aí, desse telefone pioneiro, aguentava só 30 minutos de chamada telefônica e demorava mais de 10 horas para ser carregada, minha gente. Olha só que sofrimento. E a gente reclamando dos dias de hoje, em que o aparelho precisa ali de 2, 3 horinhas para recarregar. Imagina, você precisa carregar por 30 horas um aparelho. Tinha que deixar aí o dia todinho carregando. No Brasil, um celular fez a sua primeira chamada lá no Rio de Janeiro, lá no Sudeste, em 1990.
Nesse primeiro ano de vendas, cerca de 700 aparelhos foram habilitados no Brasil. Então, a gente percebe que é um negócio muito recente, foi feito agora há pouco, nos anos 90, e que apenas 700 aparelhos. Então, a gente consegue perceber como o alcance desse adorável dispositivo era pouco, né? Pouca gente tinha acesso ao telefone, então ele só começa a ser propagado, disseminado e muito usado nos dias de hoje, né? Bem mais recentemente. Depois da popularização do barateamento do serviço de telefonia, que aconteceu bem depois da década de 90, as pessoas passaram a reclamar pelo telefone e eu finalmente chego onde eu queria chegar, que é a utilização dos aparelhos de telefone para fazer o que fazia antes a carta de reclamação, que é o quê? Reclamar, não é? Então, a gente passa a perceber como é que ocorre essa transição, deixa de usar a carta de reclamação para usar o aparelho de telefone no lugar. Então, todo esse percurso histórico é para fazer vocês entenderem esse contexto. Foi por volta dos anos 60, lá na Inglaterra, com a evolução da telefonia, que surgiram os primeiros serviços de atendimento ao consumidor. E aí eu queria falar de como essa reclamação ela é feita, né? Se a carta de reclamação ela fala diretamente com uma pessoa ou com uma instituição, o telefone vai funcionar para fazer essa ponte entre consumidor e a prestadora de serviço a qual você quer reclamar. Então, é uma questão institucionalizada. A reclamação ela não vai ser feita de forma direta a uma pessoa específica, ela vai ser feita por meio do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tá certo? Onde aí o consumidor pode deixar as suas queixas, as suas reclamações, as suas opiniões. Vamos continuar. Na década seguinte, então a gente sabe que o SAC surgiu lá na década de 60, lá na Inglaterra. Perceba como eles estão bem mais avançados que a gente, né? A gente só vai ter telefone aí a partir da década de 90 no Brasil, mas lá em 60 já surgiu o SAC lá na Inglaterra. Na década seguinte, mais e mais consumidores e empresas passaram a usar o serviço, tanto de forma ativa como receptiva, tá certo? Para fazer o contato com os clientes ou para receber as queixas e as informações. O SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, é uma ferramenta utilizada que tem por objetivo estabelecer um contato direto com o cliente para resolver problemas, propor soluções, melhorias ao produto, tirar dúvidas e fazer eventuais reclamações. Para tanto, algumas empresas podem trabalhar com diversos canais para contato com o cliente, tais como o telefone e o e-mail, né? O e-mail também faz essa ponte. Então, o SAC, ele tem essa ele é multifacetado, né? Ele pode ser utilizado para você expor a sua reclamação, muito eventualmente, quando a gente precisa fazer esse contato e dizer, olha, o meu produto veio com defeito, o meu produto não cumpre com o esperado, com o que está anunciado, com o que me prometeram, então a gente recorre ao SAC para fazer essa reclamação, ou até mesmo para dar uma sugestão de como esse produto poderia funcionar de outras formas, de como o atendimento foi ruim, o que é que a gente pode melhorar nessa relação entre consumidor e instituição que fornece o serviço. O SAC é uma forma também de potencializar o atendimento, né? Criando um canal direto entre o cliente e a empresa que presta serviço ou fabrica produtos. Um bom atendimento pode fidelizar o cliente, que abrange a marca pelo boca a boca, né? Então, veja como é importante ser bem atendido. Ninguém gosta de ser destratado, né? Então, quando a empresa consegue aí atender o seu cliente de forma prática, de forma objetiva e entendendo as suas necessidades, eu fidelizo esse cliente. Opa, aqui eu sou bem atendido, então eu quero voltar. E o meu bom atendimento, a minha boa experiência, faz com que eu propague isso com as pessoas do meu convívio, com o meu círculo social. Então, se eu sei que eu sou bem atendido aqui, muito provavelmente o meu amigo, a minha família também será bem atendido aqui. Então, o SAC, ele estabelece esse relacionamento, né? Esse fazer gostar que o cliente sente. Então, ele é muito importante dentro de uma empresa, tá certo? No Brasil, o SAC, ele surge lá nos anos 70. Mas foi só nos anos 90, com a promulgação da Lei Federal 8.078, de 1990, pelo Código de Defesa do Consumidor,
que as empresas no Brasil se viram na obrigação de oferecer canais de atendimento aos clientes. Então, hoje, é obrigatório que toda empresa tenha um canal de comunicação com os seus clientes, tá certo? O cliente não pode comprar um produto e ficar a ver navios, sem ter com quem reclamar. É necessário ter recurso para se recorrer, obviamente. Com reflexo dessa mesma tendência, surgiram também as ouvidorias, que é uma instância um pouquinho diferente da do saque. A gente vai ver essa diferença agora, tá certo? Antes de falarmos sobre as ouvidorias, vamos conhecer o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele quem protege os nossos interesses quando a gente se sente lesado em alguma situação por alguém ou por alguma empresa. Quando posso usar o Código de Defesa do Consumidor, Vivi? Vamos ver? Pronto, imagine que eu trouxe um storytelling para vocês. Imagine que você comprou um novo sabão em pó. E por um erro do fabricante, o sabão em pó está contaminado com uma substância que causa irritação à pele dos clientes, né? Você teve uma reação alérgica. As pessoas afetadas por esse produto podem reclamar junto ao saque da empresa. Mas elas também podem recorrer ao Código de Defesa do Consumidor e reivindicar seus direitos junto à Justiça. Então, olha como esse código ele é importante. Ele garante que o consumidor não seja lesado diante de alguma eventualidade que o produto possa causar, inclusive à sua saúde. O Código de Defesa do Consumidor, ele visa estabelecer princípios básicos, como proteção à vida, à saúde, segurança e da educação relacionados ao consumo, tendo como objetivo determinar normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. O Código foi implantado com o objetivo de garantir a boa-fé nas relações de consumidor e na proteção do consumidor. Então, para garantir que um produto não lese a vida do consumidor, o Código de Defesa vem para blindar essa pessoa, para garantir que ela seja que o produto seja bom para a sua saúde, etc. Além das qualidades que o anúncio publicitário vai dar conta de fazer para dizer por que aquele produto é importante para a sua vida, tá certo? Dos direitos básicos, tá certo? Do consumidor, que é o artigo 6, são direitos básicos do consumidor. A proteção à vida, à saúde, à segurança, contra os riscos provocados por práticas de fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então, se alguma coisa for considerada perigosa para a sua saúde, é muito provável que você possa aí recorrer com base no Código de Defesa do Consumidor. Segundo ponto, a educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Então, eu preciso levar em consideração o consumo adequado do meu produto e se ele permite a liberdade do meu cliente de escolher determinado produto, se não é monopólio, né? Ponto 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sobre a sua feitura, característica, composição. Então, se tem alguma informação ali que não condiz com a realidade do produto, isso também é revalido pelo Código de Defesa do Consumidor. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Então, o anúncio publicitário, que é um gênero que a gente já viu aqui, ele não pode mentir sobre o produto, ele não pode dizer uma coisa que não é. Então, o Código de Defesa do Consumidor também faz essa proteção nesse caso. E a ouvidoria, Viviane? A ouvidoria, você estava falando que era uma outra instância, né? A gente tem o SAC, que faz essa relação entre a empresa, que fornece o serviço, e o cliente, né? Que é aquele que consome o produto ou serviço, e a ouvidoria. A ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre a população e as instituições. É um serviço aberto ao cidadão para escutar as reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população. O que é que isso tudo significa, Viviane? Misericórdia. Tu leu demais, vamos lá. Significa que a ouvidoria é uma instância outra, ou seja, um outro lugar que você vai quando a conversa com o SAC já não deu em nada. Então, eu fiz a minha reclamação aqui de um produto que eu comprei ao SAC, que é o serviço de atendimento da empresa, não consegui resolver meu problema, Viviane. E para onde eu vou? Eu vou para a ouvidoria, que é essa instância outra, esse outro lugar que vai fazer a minha comunicação, ou seja, lidar com as minhas queixas, com as minhas necessidades e com o que a empresa pode fornecer para resolver esse problema. Então, é a mediação entre os dois, certo?
A ouvidoria é um ponto mais amplo do atendimento, é como eu estava falando para vocês. É uma representação da opinião dos consumidores dentro da empresa. A ouvidoria funciona como se fosse um coletivo de possibilidades que o cliente consegue acessar, inclusive em órgãos de defesa do consumidor, antes de entrar de fato com um processo na justiça contra o empreendimento. Então, antes de eu entrar com o processo judicial, eu vou lá na ouvidoria para ver se eles conseguem resolver o meu problema, se eles conseguem fazer essa mediação entre mim e a empresa. Então, percebemos que a maior adaptação do gênero textual carta de reclamação para o saque acabou sendo a ausência de texto ou o predomínio da oralidade, né? Se a carta precisava ser escrita, agora a gente tem tudo resolvido na oralidade. Para isso, a gente precisa fazer tudo de forma moderada, para conseguir ser bem atendido, bem recebido e conseguir resolver os nossos problemas de forma rápida e objetiva, sem agredir ninguém, tá certo? E agora é a sua vez. Eu quero que vocês aí, depois de tudo que a gente já falou, reflitam individualmente qual maneira de reclamar é mais eficaz, agora que a gente já viu as duas formas. Será que a carta de reclamação é mais eficaz do que o saque? Tente aí justificar o seu ponto de vista. Vamos passar lá no chat para ver se alguém comentou alguma coisa, porque a nossa aula já está acabando. Vamos lá. Então, professora Vivi, o chat foi bastante animado hoje, viu? Foi. Tivemos Vitória, da escola Hugo Gerdau, Beatriz dizendo que não gosta muito de português, mas com a aula da gente ela entende tudo. Bom saber, né? Iveson, da escola Divino Espírito Santo, Luiz Miguel Vieira Borges, da escola Dom Bosco, Maria Eduarda, da escola Nadir Colasso, e eu ainda perguntei se eles já usaram orelhão, visto que são jovens. E eles disseram que não. E aí eu tive que me expor, né? Dizer que não só usei orelhão, como eu andava com cartão. E que eu usei orelhão com ficha quando era criança. Então, assim, né? A idade já sendo denunciada. Luiz, inclusive, informa que ainda temos alguns orelhões em alguns pontos de Recife. Olha aí. Não é? E perguntei se eles precisaram usar o saque alguma vez. Tanto Vitória quanto Beatriz falaram que não. Ou seja, foi um chat bastante interessante, não é mesmo? E acho que eles compreenderam bastante a sua aula, professora. Que feliz, minha gente, e que massa que vocês conseguiram fazer tantas associações diferentes assim, entre a utilização do saque e a utilização do orelhão, né? Fico muito feliz, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, vai lá no YouTube, deixa o seu comentário que eu vou ver e responder, tá certo? A nossa aula vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Um cheiro e até breve.